Volta aqui com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falarmos um pouco de economia. Quem está conosco aqui é o nosso colunista de todas as quartas-feiras, professor Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, que vai falar hoje sobre a queda do dólar. Bateu 5,15. O dólar tem ficado nesse patamar mais baixo. Não dá para dizer que está baixo. Baixo não está, mas está mais baixo se a gente lembrar que o dólar em algum momento recente já chegou ali perto dos 6,50, até um pouquinho mais. Professor, bom dia. O que é que está acontecendo com o dólar e de que forma essa moeda americana mais baixa impacta a economia do Brasil? Bom dia, Thaís. Bom dia, bancada. Bom dia para você que nos acompanha aí no Jornal Gente, na Band News TV. Pois é, Thaís, o dólar é boa notícia para o consumidor brasileiro. Essa é a principal vantagem de um dólar mais baixo, é ter produtos que têm conteúdo de importação ou que são importados. Um produto típico que tem conteúdo de importação, parcialmente, é o combustível. E, portanto, esse é um dos itens que, por se afetar todo o setor de transportes, também tem uma repercussão enorme sobre a economia. Mas não é só isso. Quando o dólar fica mais bem comportado, todos os produtos agrícolas nossos exportáveis passam a ter uma amenização da sua tendência de alta. E, portanto, o custo de vida, de um modo geral, passa a ficar mais controlado. Isso também é uma boa notícia para quem quer ficar no governo. E a administração Lula está fazendo de tudo para permanecer no poder. Óbvio que esse vai ser um ponto a favor se tudo continuar como está e o dólar continuar bem comportado, o controle da inflação. E, com isso, também no mercado financeiro, uma importante repercussão do dólar mais barato é a inflação, que já está com tendência de baixa, que nós mostramos aqui na semana passada, que tem os preços que são controlados apenas pelo mercado, pela lei da oferta e da demanda, já estão próximos do centro da meta, portanto, estão desaparecendo as alegações e desculpas finais para o Banco Central não começar um processo firme de redução da taxa de juros. E quando isso começar, esse estrangulamento de várias atividades produtivas, vou citar, para não falar de outra, da construção imobiliária e, portanto, da aquisição do imóvel, da casa própria, tudo isso que está hoje muito negativamente afetado, porque as prestações embutidas em qualquer transação imobiliária subiram e o dinheiro que se paga à vista de entrada aumentou de um modo geral como repercussão dessa altíssima taxa de juros, a Selic, a 15%. A Selic começando a baixar já na reunião do Copom de março, nós vamos ter, então, a possibilidade de começar a ver a economia brasileira andando um pouco mais rápido. Aliás, uma repercussão antecipada disso é o desempenho da Bolsa de Valores. Você não comentou diretamente, mas também está apresentando recordes. Eu só faria a seguinte ressalva, tanto em relação ao comportamento mais fraco do dólar quanto ao comportamento mais forte da Bolsa. Não é mérito especial da administração Lula e não podemos dar esses louros para o, vamos dizer, apagar no ministro Haddad. Todas as principais economias emergentes, e Sônia, que acompanha a economia lá de fora, sabe disso, todas as economias emergentes, de um modo geral, estão apresentando esses mesmos sintomas positivos. As suas moedas locais, o peso mexicano, a lira turca, todas essas moedas de emergentes estão se valorizando, tal como o real, em relação ao dólar. E o dólar ficando mais fraco. E, ao mesmo tempo, os capitais internacionais, que são trilionários, estão buscando
algumas alocações alternativas. Relativamente pouca coisa em relação ao mundo de recursos que esses principais fundos americanos, europeus e asiáticos detêm, mas que para nós aqui, a entrada, como tem acontecido, de cerca de 30 bilhões de reais nos últimos meses, é fantástico, porque já fez a Bolsa andar muito para frente e já passou 190 mil pontos. Então, são aspectos, vamos dizer, relativamente positivos da economia brasileira que nós vamos ter que aturar o governo Lula dizendo que é mérito dele. Não é. É simplesmente repercussão internacional. Se o fosse, a gente admitiria aqui, como sempre fazemos. Então, professor, isso é importante ser dito, né? Porque, afinal de contas, eu via inclusive um levantamento mostrando, vários levantamentos mostrando que o Brasil é dos países que menos se beneficiam dessa política do governo Trump de desvalorização do dólar. E isso acontece porque eles Sim. precisam lá resolver um problema fiscal grave, né? A dívida pública americana é um negócio proibitivo e eles precisam resolver isso, por isso agem para desvalorizar o real. Isso tem nada a ver com o Brasil até se aproveita pouco disso, né? A economia do jeito que está. Desvalorizar não o real, desvalorizar o dólar, só para ti. Uhum. Ao dólar. Enfim, o Brasil, infelizmente, não aproveitou melhor isso em razão da própria situação aqui da nossa economia, não é? Agora, nessa questão da Exato. Bolsa de Valores, é interessante observar que o mercado de ações lá nos Estados Unidos está muito esticado, as empresas estão muito caras. Sim. E é por isso que enfim, o capital estrangeiro está vindo para o Brasil comprar ações que aqui estavam, hoje já melhoraram, mas estavam ali, enfim, pela bola 7, né? Quer dizer, ações baratíssimas, né? Na bacia das almas mesmo. E foi por isso atraiu, é claro, o ganho rápido e fácil desses investidores. Se eu pudesse discorrer sobre isso, por que é que nos Estados Unidos o governo age para reduzir o valor da moeda e, ao mesmo tempo, o mercado reage na Bolsa de Valores bombando lá na economia americana. Como é que se explica isso? Não há uma certa incoerência, né, desses movimentos? A economia sempre tem uma lógica, Cláudio. Nem sempre a gente sabe qual é, mas ela tem uma lógica, nem que seja uma lógica de curto prazo. Muitas vezes os mercados, a gente poderia dizer a posteriori, estariam equivocados, mas os mercados eles se ajustam através de um mecanismo que é semelhante a você fechar os olhos e tentar tatear nas paredes, fingindo que você não consegue ver. Quando você fecha os olhos e perde o momento, faz obtura a visão, o que você tem é a necessidade de tatear. Os mercados também tateiam. Eles vão buscando todo dia, aliás, a todo minuto, vão buscando conversar entre a oferta e a demanda, e é isso que faz, muitas vezes, ruídos que não são muito bem compreensíveis. Dito isso, eu queria dizer que é explicável que a Bolsa ainda esteja nos Estados Unidos, lá nos píncaros, porque há uma imensa liquidez mundial que já é decorrência de todo o affair que começou com a injeção de recursos de trilhões de dólares para amenizar os efeitos da grande recessão americana. Inclusive, o presidente Trump foi, na gestão dele anterior, um dos principais responsáveis por mandar um cheque de mais de $1.000 por família. E você, entre outros, deve se lembrar bastante disso. Foram trilhões de dólares enfiados no bolso dos americanos para eles gastarem. Óbvio que isso tem uma repercussão que se junta agora também a muita especulação em torno de algumas novas iniciativas que sempre passam, no caso dos Estados Unidos, pelo mercado de capitais americano. Eles usam muito a captação de recursos, que é para o desenvolvimento da inteligência artificial.
e há apostas também bilionárias e trilionárias, eu quase que poderia dizer, em relação a essas novas companhias. Muita gente acha, inclusive, não sem uma dose de razão, de que nós estamos no meio, talvez, de uma grande bolha. Isso explica esse ápice histórico da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, isso gera o que a gente chama de déficits gêmeos. É o déficit em conta corrente americano, o déficit em relação ao resto do mundo, nas transações comerciais financeiras americanas, e também o déficit fiscal. Eles são gêmeos porque, normalmente, quem está gastando demais em termos fiscais, ou seja, cuja despesa é muito maior do que a receita, também provoca um aumento das importações. Então, o que o governo americano, no caso o Trump, está fazendo nesse sentido corretamente? Embora dizendo que ele quer fortalecer o dólar, na realidade, a maneira de fortalecer o dólar e a economia americana é, curiosamente, desvalorizando a sua própria moeda, porque é a única maneira dele vender mais, tornar as exportações americanas mais competitivas e restringir um pouco a farra das importações americanas. Quando ele coloca tarifas, e nós discutimos tarifas durante todo o ano passado, que agora foram, de certa forma, controladas pela Suprema Corte americana, e ele nivelou num único patamar essas tarifas, elas também são para amenizar e frear as importações e, com isso, facilitar o produto americano, a produção americana. E, por outro lado, quando ele acrescenta tarifas na arrecadação, quando ele faz um corte de despesas, como fez no início do ano, com o chamado Departamento da Eficiência Econômica, dirigido naquela época pelo Elon Musk, precariamente, tudo isso representou economia de despesas. E a outra economia de despesas é com a guerra. Ele, apesar de estar ameaçando uma guerra com o Irã, eu apostaria aqui que ele vai pensar 2, 3, 7 vezes antes de entrar nesse conflito pelo aspecto financeiro e fiscal. Uma guerra é sempre uma gastança extraordinária e os Estados Unidos hoje não é que eles não tenham munição, como falou recentemente o general-chefe do Estado-Maior. A munição que falta aos Estados Unidos é din-din. São recursos fiscais e parece incrível, mas essa é a parte fraca dos Estados Unidos. Um país hoje endividado e que está longe, apesar do discurso de ontem do Estado da União, está longe de ser um país glorioso como já foi no passado. É muito meritória a tentativa do Trump de resgatar essa glória americana, mas essa glória só começará quando ele arrumar as finanças. Mesma coisa com o nosso Brasilzinho aqui, um país corrupto, financeiramente desequilibrado e cara de pau também, como você, Pedro, recentemente agora acaba de comentar, com esse escândalo, mais um dos super salários. É de doer, é de deixar qualquer um brasileiro muito corado, muito envergonhado. Professor, bom dia, bonjour aqui da França para o senhor. E olha, que segunda-feira eu voltei da Índia e acompanhando a visita oficial do governo brasileiro, também um fórum de empresários, e um dos assuntos aí que foram discutidos foi a parceria do Mercosul com a Índia, e aí também, logo depois, em Seul, o presidente Lula falou sobre Mercosul e Coreia, e hoje em Brasília vai ter a discussão Mercosul e União Europeia. Esses acordos saem do papel, na opinião do senhor, e como podem ajudar a nossa economia? Uma boa pergunta, Sônia. Você está de volta da Índia, deve ter sido um passeio extraordinário. A Índia de ontem não é a Índia de hoje, salvo pelas tradições que permanecem, mas o salto de desenvolvimento é extraordinário e está à vista de todos, porque é um país que cresce pelo menos o dobro, na média quase o triplo do crescimento brasileiro. Na realidade, o triplo do crescimento brasileiro, 3 vezes mais. Embora a população também cresça mais rápido,
a renda per capita ela cresce de forma muito mais vigorosa do que nós aqui no Brasil. E o Brasil está precisando, sim, Sônia, mais uma vez, se abrir para o resto do mundo. Na realidade, o Brasil, da farra das viagens do presidente Lula, já está muito aberto. Não é? O cartão corporativo chega a estar pegando fogo de tanto gasto. Eu não sei se você viu o cartão corporativo do governo em funcionamento lá, mas deve ter sido mais uma ocasião interessante, né? Agora, nós precisamos transformar essa farra de viagens em acordos efetivos. Mas eu estou otimista, acho que tende a acontecer. Primeiro, porque é o último ano de governo, eles têm que fazer inaugurações. Uma forma de inaugurar, não uma obra, não um viaduto, não uma estrada, mas inaugurar um acordo, é também uma forma de estabelecer um novo marco administrativo. Então, eu acredito que o Itamaraty esteja correndo para fazer isso acontecer. Há problemas mais difíceis porque hoje as relações nossas no Mercosul não são as melhores, principalmente com a vizinha Argentina, que compete conosco no cenário internacional e há um claro atrito entre Milei e Lula. Isso, quando o acordo não do Brasil especificamente, mas um acordo comercial do Mercosul, ele tem que passar por tratativas diplomáticas que acabam atrapalhando um pouco. O importante e fundamental para a gente entender, e quem nos acompanha também ficar bem informado, é que nenhuma dessas repercussões vai ser do dia para a noite. Os acordos comerciais vêm, mas os laços de compra e venda de produtos e serviços acontecem gradualmente. Daí a importância da caravana de empresários nossos à Índia, espero que tenha repercutido bem lá, porque esses são os encontros importantes para criar novas correntes de comércio. Cada vez que a gente exporta um pouco mais no Brasil, são mais empregos que são gerados numa indústria, no agronegócio brasileiro, nos serviços brasileiros, e isso é muito bom, é muito importante. Professor Paulo Rabelo, pergunta para o senhor aqui que me chegou outro dia de um ouvinte da Rádio Bandeirantes, o Sérgio Coimbra. Ele falou assim: Pedro Campos, na eleição desse ano, como que os candidatos vão tratar o tema do Bolsa Família? Alguém vai ter coragem de enfrentar esse tema falando sobre os números que são apresentados do Bolsa Família, de cidades que têm mais beneficiários do Bolsa Família do que cidadãos, do número que nós temos hoje de beneficiários do programa maior do que os contratados pelo regime CLT, de integrantes também desse grupo que utilizavam dinheiro que recebiam do Bolsa Família para apostar em bets aí pela internet, foram detectados por uma operação da Polícia Federal. Algum candidato vai ter a coragem de dizer que é contra, que vai reduzir o programa, que precisa de ajuste, ou nessa hora todos eles vão adotar o mesmo discurso, hein, professor Paulo Rabelo de Castro? A pergunta é quase tão difícil quanto a situação em que você está colocando esse candidato, ou esses candidatos teóricos. A gente sabe que a esquerda tem uma posição, nesse caso, muito confortável. Ela não tem vergonha nenhuma de dizer que vai gastar cada vez mais, não é? Porque pelo pensamento, pelo estranho pensamento da esquerda brasileira, quanto mais recursos são arrecadados e tirados do bolso dos particulares, das empresas e das famílias que produziram riqueza e que vão para o bolso do governo, melhor, não pior. É mérito do governo ter cada vez mais recursos para que ele possa distribuir, aspas, para quem precisa. E a discussão e a narrativa sobre essas aspas, sobre quem precisa, fica a ver navios sempre, porque é muito relativo a gente estabelecer, e muito mais um governo através de uma política pública, não é, Pedro? Quem precisa de fato. Um bom candidato, uma boa candidata, estaria dizendo: é preciso
dentro dessas políticas de assistência, estar sempre revendo a lista de quem precisa. Porque tem gente que está deixando de precisar e tem gente que está passando a precisar. E é importante que o Brasil cresça por suas próprias pernas, porque a gente quer, como nas nossas famílias, como nas nossas empresas, que as pessoas precisem cada vez menos de auxílio, não cada vez mais. É uma vergonha que mais de metade dos estados brasileiros paguem mais bolsas famílias do que assinem carteiras de trabalho no mercado formal. Então, o bom candidato tem que valorizar esse aspecto, dizer que vai ter uma política de desoneração do emprego, de desoneração do ato de contratar, vai rever esses custos extraordinários que hoje pesam sobre a folha salarial, de forma a transformar o ato de contratar num ato simples, num ato sem complicação. E o ato de descontratar também, porque é muito importante que o empresário tenha essa flexibilidade de contratar e, quando não deu certo, também de descontratar. Hoje não é assim, nós sabemos que não é assim. É conflitivo esse processo ao longo de toda a linha. Então, o bom candidato ele tem que valorizar o Brasil produtivo e estabelecer controles e balizas para o Brasil assistencial. Que o Brasil assistencial é necessariamente o Brasil da gastança. E são bilhões e bilhões gastos anualmente para sustentar, no conjunto, uma boa parcela da população brasileira. Quando a gente soma o Bolsa Família a outros projetos e programas bilionários, como, por exemplo, o BPC, é importante para dar um sustento para a base da pirâmide da população, que é o benefício de prestação continuada, mas ele se estendeu de meio para agora um salário mínimo, de forma que ele se nivelou praticamente ao nível de benefício de muitos e muitos trabalhadores que passaram a vida inteira recolhendo para receber um benefício de salário mínimo. Ou então, praticamente, quem hoje é assistido porque precisa, acaba tendo a mesma vantagem e o mesmo tratamento de quem pagou o INSS durante 35 anos. A gente pode perguntar, isso é justo? Isso é razoável? Portanto, não é só a conta do Bolsa Família, Pedro, que vai precisar de ser passada limpo. Todas essas principais contas, mas não começando pelo Bolsa Família nem pelo BPC. Que tal começar pelos super salários? Na realidade, que tal começar pela conta de pessoal do governo federal como um todo, e sem patrulha, sem patrulhismo, apenas usando a lógica, o bom senso. Reforma administrativa ninguém quis fazer, né, professor? O olhar em cima do bolso do consumidor, que é quem, no final das contas, paga a conta. Eu, você e a você que também nos assiste, nos acompanha aqui no Jornal Gente. Nós somos os pagadores da conta. É isso aí. Professor Paulo Rabelo de Castro, obrigada, hein? Até a próxima quarta. Um bom resto de semana aí para o senhor. Muito obrigado a você, Thaís. Bancada, um ótimo dia, um bom trabalho. Obrigado, professor. Na sequência, tem mais notícias chegando para quem está acompanhando o Jornal Gente nesta manhã. Até já.